Hi everyone, how you doing? Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os modal verbs, mais precisamente sobre o must, have to e o should. Afinal, o que são eles? Que função eles exercem na língua inglesa? Bom, os verbos modais não exercem função de verbos principais, né? Eles não exercem ação na frase. Na verdade, eles vão auxiliar o meu verbo principal. E para a gente poder entender um pouco melhor, nós vamos começar aí pelo verbo modal must. Bom, ele vai trazer o sentido da minha frase de obrigatoriedade, necessidade ou suposição. Então, ele vai significar quando eu quero dizer que alguma pessoa tem que fazer alguma coisa, ou quando ela deve fazer alguma coisa, ou quando eu quero supor, né, algo. Por exemplo, you must wear the uniform. Você deve usar o uniforme. É o seu dever. Eu estou expressando uma obrigatoriedade ou uma necessidade. He must be rich. Ele deve ser rico. Eu estou supondo que ele deve ser rico. Ok? Bom, o must também pode ser usado na forma negativa. Ok? Nesse caso, eu vou usar o not logo após o meu verbo modal must. Mas ele também pode ser usado da forma abreviada, que aí fica mustn't. Porém, o sentido desse meu verbo modal vai mudar. Agora ele vai apresentar um sentido de proibição, quando eu quero dizer que uma pessoa não pode fazer algo. Por exemplo, you mustn't be here. Você não pode ficar aqui. You mustn't smoke here. Você não pode fumar aqui. Entenderam? Agora vamos para o próximo verbo modal. O have to. O have to ele é bem parecido com must. Ele também expressa obrigatoriedade e necessidade. Porém, ele é uma versão um pouco mais séria do must. Quando eu quero expressar um dever um pouco mais sério, geralmente a gente usa para leis ou regras, né, mais sérias. Por exemplo, you have to have a drive license to drive. Você tem que ter habilitação para dirigir. É uma lei, né? É uma lei do país. Você tem que ter habilitação para dirigir. You have to have a passport to go abroad. Você tem que ter passaporte para viajar para o exterior. Também é uma regra. Você não vai viajar para o exterior se você não tiver o passaporte. Ok? O have to também pode ser usado na forma negativa. Mas aí, para a gente poder formar, né, a forma negativa do have to, eu não acrescento apenas o not. Na verdade, a gente vai contar aí com o auxílio, né, dos nossos auxiliares, auxílio dos auxiliares, do doesn't, do don't, do didn't ou do won't. E ele vai se posicionar aí antes do meu verbo modal. E o sentido dele também vai mudar. Agora, quando eu uso don't have to, eu vou anular a obrigatoriedade ou a necessidade de algo. Por exemplo, you don't have to pay. Você não precisa pagar. You don't have to go to school today. Você não precisa ir à escola hoje. Ok? Agora vamos para o próximo. O último verbo modal aí, o should. O should, eu vou usar ele para poder dar conselhos, para eu sugerir algo, ou quando eu quero pedir a opinião de alguém. Ok? Por exemplo, you should drink more water. Você deveria beber mais água. Should we go shop today? Deveríamos fazer compras hoje? Eu estou pedindo uma opinião. E o should também tem a forma negativa. Tem mais um exemplo aí, What should we go today? O que deveríamos fazer hoje, né? Estou pedindo a opinião também. Should not é a forma negativa do meu verbo should. Que na forma abreviada, também que eu posso usar, shouldn't. E ele é o contrário do must e do have to. Eu usando ele na forma negativa, eu não vou mudar o sentido dele. Ele vai continuar sendo usado para dar conselhos, sugestões, né, e etc. Por exemplo, you shouldn't be late. Você não deveria se atrasar. Ou you shouldn't spend too much money. Não deveríamos gastar tanto dinheiro. Ok, eu espero que vocês tenham compreendido aí como faz o uso dos verbos, dos verbos modais, né, os modal verbs. Tenham um ótimo estudo e uma ótima semana. Goodbye!